e eu vou colocar para vocês aqui, essa fase do embrião, e você ali está igual como está escrito no Salmo 139, no meio das águas, dentro do ventre da sua mãe, né? E ali ele tem já escrito tudo no livro, no seu livro, ele coloca dentro de você em forma de espírito. Aí bebê, você começa a ter os seus primeiros ensinamentos a respeito do teu Criador. Como criança, você começa a ter o seu perfeito louvor. Aqui você já começa a ser treinada para a eternidade, porque já como criança, o perfeito louvor começa a estar nos seus lábios. Aleluia. Oh, aleluia. E na adolescência você começa então a conhecer os mistérios de Deus. No período adulto você tem plena convicção de que Ele é o teu Salvador e o serve com tudo que você tem direito para que Ele seja digno. Até você chegar à sua ancianidade. Quando você chega na sua ancianidade, então você já começa a dar conselhos de grandes experiências, se preparando para ir para a sua casa eterna. Como Jacó. Jacó estava lá no Egito. E quando ele estava no Egito, ele disse: quando Deus me fizer levantar daqui, me façam sepultar na terra de Et, lá onde Abraão tinha comprado a sepultura para a sua esposa Sara e também para ele mesmo, onde eles foram sepultados. Então eles foram em grande cortejo, atravessaram todo o deserto do lado oriental, entraram entre os cananeus e foram e sepultaram Jacó. Jacó agora está lá. Por que ele está lá? Para atrair para si os seus filhos. Quando os nossos parentes, nossos pais, nossos familiares vão embora, eles estão nos atraindo para que nós não fiquemos aqui neste mundo. A Bíblia fala que quando as tribos começaram a entrar pelo lado oriental, que elas começaram a entrar pelo lado oriental por trás de Moabe, né? Por trás de Moabe, então diz a Bíblia que as duas tribos, a tribo de Manassés e as outras tribos que acompanhavam, estavam as mais velhas, os filhos mais velhos, eles disseram: nós vamos ficar aqui, nós não vamos atravessar o Jordão. Então houve uma ira muito grande entre os próprios irmãos. De tal maneira que os sacerdotes vieram a falar para eles, e Josué e todos que estavam ali: não, senhor, você tem que atravessar o Jordão, lutar em favor dos seus irmãos do outro lado do Jordão. Todos temos que passar para o lado do Jordão. Não adianta você querer ficar aqui do lado de cá, que é o lado A, é o lado da terra, é o lado da humanidade, é o lado da carnalidade, é o lado da vaidade, é o lado da ostentação, é o lado do orgulho, o lado da presunção. Esse é o lado que Manassés queria ficar. E então eles disseram: não, você vai ter que passar o Jordão. Todos temos que passar o Jordão. E mesmo que você não morra, vai ter que passar pela transformação. Mas todos nós, nessa transformação, estamos passando pelo Jordão. Esse texto é tão tremendo, irmãos. Ele fala assim: você chega a essa fase que é a sétima de ancião, ou a fase da fatalidade. A fase da fatalidade. Veja só que coisa. Que alguns morrem fora do seu tempo. Alguns morrem prematuramente. Alguns morrem como muitos estão morrendo agora. Tudo, porque foi Deus que levou, Deus que levou, Deus que levou, foi Deus que levou, Deus permitiu isso. Deus permitiu a morte desses que estão morrendo hoje com essa pestilência criada pelos homens. Fatalidade. Isso é fatalidade. E a fatalidade também está na palavra. E nasce para a eternidade. Nasce para a eternidade, porque outra vez o desenho aqui, ó, ele sai dessa grande barriga chamada criatura. E então ele vai para o paraíso, que é a terceira dimensão da eternidade. Aí eu coloquei os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paraíso 8. 9 ele desce, que ele está descendo para a sepultura, 9. E aqui tem um 10, o 10 está por aí, o 10 está por aqui, que é o 10, que é a nossa transformação. Esse aqui
é o que está acontecendo agora. Isso que está acontecendo hoje, eu queria que vocês compreendessem tudo isso de uma forma bem clara, que alguém pudesse ter a alegria de dizer, eu realmente tenho visto isso. Então, mas tem um outro lado muito importante sobre a questão da morte. Quando as pessoas saem daqui, elas saem daqui porque elas estão saindo por causa de crime, né? Por causa de um destino, porque eles tiveram um destino triste, né? E morreram no tráfico, morreram pelo crime, morreram com pessoas más, como líderes, governadores maus, pessoas más de coração e toda a sua prole também, como nós estamos vivendo agora em muitos lugares do mundo. Estes morrem para a vergonha eterna. Esses não vão para o paraíso. Esses vão para baixo, eles vão para o lugar de tormento, já experimentar o fogo, vão experimentar um avant-première daquilo que vai ser o inferno ainda no futuro, depois dos seus julgamentos. Isso aqui é muito importante. Se não provém do vício, se não provém do crime, se não provém da vergonha eterna, então eles vão para o paraíso. Isso aqui é muito importante, pois isso aqui, quando nós recebemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa alma, o nosso espírito humano, não confunda espírito com alma. A alma é a personalidade, a alma é... Você é a pessoa e não o espírito. O espírito é a comunicação, foi os que soprou para você poder ser uma alma vivente. Seu espírito volta para Deus, porque ele é de Deus, ele pertence a Deus, ele foi dado a todos os homens para que os homens não tivessem como se justificar. Ah, mas eu nunca conhecia Deus, Deus colocou o espírito humano, a parte de Deus, com todos os seus mandamentos, todos escritos ali. E como é que eu sei disso? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26 que Abraão obedeceu os seus mandamentos, seus preceitos, seus estatutos. Mas como? Se isso só foi dado lá em Êxodo capítulo 20, foi dado por Moisés, é porque quando nós nascemos, Deus já coloca os seus preceitos, seus estatutos gravados dentro do nosso espírito. E nós ouvimos a voz da consciência que é do espírito ou não. Que o espírito nos avisa, não vai te meter aí, rapaz. Não vai te meter aí não, não te mete aí, olha, você vai se meter em bronca, você vai ser em problema. O espírito fala, porque ele faz da parte de Deus, mas a gente tapa o ouvido na alma e não quer ouvir o que o espírito está dizendo para a nossa alma. E aí nós entramos em graves problemas, fazemos escolhas terríveis. Os homens mortais, os homens naturais, devem saber que com a passagem dessa dor que nos traz a luz, verdadeiramente, para os justos que eu estou falando, o corpo é posto temporariamente no ataúde, como um bebê é posto no berço. Mas ambos são passageiros. Pois assim como um bebê não pode nascer duas vezes de uma mãe, não pode, impossível. Também um homem, fisicamente, não poderá morrer duas vezes. Como nascem os bebês, ricos ou pobres, meus irmãos, assim todos os homens são diante da morte. Não importa a condição do homem na vida. Um dia estará em um funeral e um ente querido. De um ente querido ou com um ente querido. A quem dirá Deus? Enquanto a alma que partiu está dizendo para ele até logo. E o seu reencontro somente depende da mesma decisão que aquele justo teve. Da sua decisão, igual aquele justo teve. Isto é, da mesma decisão de ambos em Cristo, ainda nesta vida. No livro de Levíticos, capítulo 25, 30 e 31, creio, se não me falha a memória, isso que me veio à mente agora, eu vou ler para vocês. Levítico capítulo 25, diz assim, ao 29 e 30, exatamente diz assim. Queria que vocês lessem, é muito importante que vocês abrissem a sua Bíblia e lessem comigo esse texto. Esse texto é importantíssimo, muito importante. Amém? Obrigado pela audiência extraordinária que vocês hoje estão dando ao nosso Deus, a palavra de Deus, a Ele que merece. Levíticos capítulo 25, versículo 29 diz, quando um homem vender a sua casa de moradia em uma cidade murada, terá 1 ano
a partir da data da sua venda para resgatá-la. Durante um ano inteiro terá o direito de resgate. Daqui desse texto, que é Levítico capítulo 25, deixa eu colocar aqui no quadro para vocês verem aqui. Vou usar esse pedacinho aqui que me sobra, que me resta. Deixa eu colocar aqui para vocês esse pedacinho aqui que me resta. Sentindo muito forte a presença de Deus. Aleluia. Aqui, ó. Então ele está falando aqui uma casa, tá? Uma casa em cidade murada. Então tem um muro aqui tem um muro aqui da cidade, da casa, aqui tem um muro, né? Aqui tem um muro, cidade murada. Então ele está dizendo que essa casa ela tem um valor maior do que a casa que está lá fora, lá no pasto, no arrabalde, como ele chama. Essa casa tem um valor muito grande. Se a pessoa vender a casa, ela tem que ganhar um resgate. O que é um resgate? Era um pergaminho dizendo que ela era dona daquela casa, que antes do jubileu, que era o ano 50, ela poderia vir reaver essa casa quando ela quisesse e tivesse disposta a pagar o preço daquela casa. Então ele vendia aquela casa durante um ano, só um ano. Ela não esperava, né? Um ano. Que era diferente de um escravo, de um boi, de uma casa, de uma propriedade, de campo. Uma casa numa cidade murada, é diferente. Ok, é aí que eu quero. Então, automaticamente, ele tinha só um ano de resgate. Esse ano era chamado de ano aceitável. Ano aceitável. Que é ano aceitável? O ano aceitável do negócio. Do negócio do resgate. Esse é o sentido. Então, ele tinha um ano para resgatar. Se passasse aquele ano, por exemplo, o ano inteirinho de 2020 passou, aí você viesse no dia 1º de janeiro de 2021, não podia mais resgatar, porque só tinha só o ano aceitável. Por isso que você tem lá em Isaías capítulo 61, que o Jesus ressuscitou dentre os mortos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Voltando aqui para frente, estão mostrando aqui, o ano aceitável era o ano que você, em vida, no seu corpo físico, você tem para poder resgatar a sua alma. E quem é essa casa? A casa é a alma. E o muro é o quê? O muro é o corpo. Então, enquanto essa casa está dentro desse corpo, enquanto você está vivo nessa terra, você tem direito ao resgate que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Então, você tem direito nesse resgate. Então você, agora em vida, antes que venha o juízo, você tem direito a clamar pela sua salvação, que foi paga já. Porque o mundo, eu sempre digo, não será condenado porque é pecador. Porque não é o pecado ou não pecado agora que vai te levar para essa terceira dimensão. Não, o que vai te levar é a tua confissão em favor da tua própria alma, pela santificação, pelo depósito do sangue de Cristo, que foi depositado em teu favor no grande propiciatório do trono de Deus, e você clamar a Ele e dizer, eu creio que tu morreste por mim, tu és o meu Salvador, então você resgata essa casa.